como é que foi? No banco a gente tem muito essa história de bancos em geral, né? Ah, eu vou... Como é que eu vou seguir minha carreira? Se eu vou ficar mais numa área, não vou, eu vou ficar num tema, não vou. E você já passou por vários temas, e de certa forma você está dentro do Open Finance por um tempo maior, vamos dizer assim, né? Uhum. Já tem um tempinho que você tá. Como é que foi? Te passou por um momento, falou assim, putz, eu devo continuar nessa área ou não, ir para outra? O que te fez continuar? Querer saber se isso passou pela sua cabeça também. Eu acho que pra mim foi um pouco o contrário, Gá, porque foi uma das poucas vezes que eu olhei pra aquilo e falei, caraca, é aqui que eu quero ficar, Aham. sabe? Porque isso daqui é infinito, né? Sim. Assim, o que a gente faz hoje, poucas pessoas conhecem, existem poucas regras, tirando toda a regulamentação do Banco Central, mas assim, puta, o que é certo, o que é errado, como faz isso acontecer? Então, é prazeroso, assim, pro meu perfil, que é um perfil muito de inovação, de descobrir coisas novas, fazer Aham. acontecer, é muito prazeroso, assim. Ah, e é legal porque é uma... Eu acho que ele é mais do que é meio que um jeito de pensar, assim, como fazer negócio, o que fazer, né? Então, acho que... já tive conversas assim, putz, uma pessoa me perguntando se ela achava que ela deveria entrar no projeto de Open Finance e tudo mais. Eu falei, cara, olha, o que eu posso dizer? Primeiro, eu tenho um viés pra te falar, porque eu trabalho com isso e fora do meu tempo eu criei um negócio pra falar disso. Então, porra, o que você espera ouvir de mim, né? E em segundo lugar, se você tá perguntando se você deveria tal ou não, talvez você nem deveria. Então, acho que assim, vai surgir o teu interesse pela coisa, assim. Sim. Então, acho que é óbvio, né, que você vê você começa a analisar como é que isso pode ter impacto, etc. Acho que a gente vai chegar muito brevemente numa segunda geração de conexões desse tema com outros que vão fazer coisas cada vez mais específicas, diferentes, etc. Mas eu acho que mais do que o Open em si, acho que essa onda do Banco Central também, dessa agenda de inovação. Assim. Então, acho que aqueles memes que tem as ondas, né? Então, você, tá vindo o Pix, aí vem uma onda grande atrás, Open Finance, aí tá vindo uma outra do CBDC. E isso tudo junto vai fazer uma onda que a gente nem imagina, assim, sabe? Exato. Eu sempre costumo falar para todo mundo, né, Gá? Porque aí já trazendo um pouco do dia a dia, do trabalho, assim, quando a gente, no início, eu como sentada ali na frente de uma cadeira de estratégia de Open Finance, cara, lá no início, onde tudo era mato, Uhum. o que era estratégia de Open Finance, Sim. assim, sabe? No dia a dia das áreas, onde as pessoas têm metas ali, como qualquer instituição, chegar para a pessoa e falar, viu, senta aqui, você consegue tirar um tempo da sua equipe para fazer Open Finance? Meu, ninguém sabia o que era Uhum. Open Finance. Mas o meu discurso sempre foi esse. Vocês precisam entender que o que está acontecendo aqui agora é irreversível. Sim. Isso daqui é o futuro da economia de dados aberta. Aqui é o futuro do Open Economy. Então, tipo, quanto antes você se preparar para estar vivendo essa realidade, melhor né? Então, realmente, eu acho que... E tá tudo bem as pessoas não entenderem a dimensão, mas, assim, é como uma onda mesmo. Em qualquer momento aquilo vai bater em você e você vai ter que entrar para essa realidade, né? E me fala mais disso, como é que é pensar, tipo assim, estratégia de Open Finance? Ou como é que foi, por exemplo, isso amadurecer ao ponto de, beleza, putz, tem uma área, de certa forma também você já começa a convencer mais as pessoas, né? Então, como é que foi um pouco disso? Como é que se pensa nisso, assim? Eu acho que o que suporta muito a gente nessa agenda, hoje lá no BVG, é ter uma liderança que acredita no tema. Então, desde do nosso CEO, né, o Gabriel, seu xará... Pô, imagina. Imagina, cara. Podia ser ele. Poxa, tem muitas horas ainda, muito chão pra correr. Mas vai chegar lá, vai chegar lá. Quem sabe?
Então, assim, desde ele foi criada uma superintendência ali no BVega. O Open Finance, ele está estruturado dentro de uma única área. Então, hoje, ali a gente tem autonomia sobre o tema e a gente vai puxando as áreas de produtos e negócios para baixo desse tema também. Então, é bem interessante porque, como uma área autônoma, a gente consegue ter uma velocidade para fazer as coisas, né? Então, no início, eu acho que muito do que ajudou foi uma liderança que entendia a importância do tema. Então, uma liderança que acabava envolvendo os outros líderes de áreas, tal, e aí aquilo vai descendo, né? Mas, assim, era realmente bem complicado. Toda a área que a gente chegava para falar, a gente levava um material, assim, de onboarding para explicar, tipo assim, dicionário de dados. Você tem que fazer quase uma régua, né? Falar assim, primeiro eu vou fazer um onboarding. Aí na segunda conversa eu vou deixar ele assustado, porque eu vou falar que tá todo mundo fazendo e ele não vai fazer. Aí na terceira eu falo, calma que eu te explico como que faz. Você tem que montar uma regra. E vou te ajudar. Exato. É isso. Porque se você falar tudo no mesmo dia, ele não vai absorver. Não absorve. E assim, a gente que tá no dia a dia disso, né, Gá? Eu acho que não tem um dia que você não aprende alguma coisa, assim. Sim. Tipo, o que acontece muito comigo, assim, é vir ideia e... Esse dado tá dentro do dicionário de dados, daí corre pro dicionário de dados para ver se tem aquilo. Então, é descoberta todo dia mesmo ainda. Eu fico feliz, assim, também, porque, na minha visão, foi uma forma de sacudir o mercado inteiro. Todo mundo tem que aprender ao mesmo tempo e não ter essas regras estabelecidas. Então, como profissional, me dá uma paz de espírito, o caos, porque antes, vou ser bem sincero, eu chegava na área de produto, aí tinha uma galera que tava lá há 40 anos trabalhando com aquele produto, já sabe tudo de cor salteado, e não ia mudar, entendeu? E a mudança, na minha visão, ela favorece o objetivo é aumentar a competição. E aí, olhando estrategicamente, assim, como profissional, eu falei, cara, eu não vou ter destaque nenhum aqui se eu ficar tentando repetir o que já estão fazendo. A pessoa faz muito bem, conhece tudo. E aí foi a oportunidade que eu vi até lá no próprio banco, assim, falei assim, o pessoal tá... Eu tava numa área de produtos. Eu sempre tive um certo receio da área de produtos, porque eu pensava assim, cara, pra eu me dar bem lá, eu tenho que manjar muito e vai levar muito tempo pra eu ter a bagagem dos caras, e eu não vou ter. E aí, em determinado momento, falou, entrou um tema novo. Falei, vou abraçar o novo. Então, quando eles olharem pra isso aqui, eu já tô... Já tô lá na frente. Exato, mas a minha chance é essa, assim. Então, foi um pouco disso. E olhando num prisma maior, acho que empresas também estão tentando fazer isso agora. Acho que todo mundo, de alguma forma, tentando estudar em casa e aprender, porque é um jogo novo que a gente não sabe ainda como vai ser jogado. É totalmente isso, né, Gá? Assim, hoje, como que a gente tem o Open Finance dentro do BV, tem áreas que já vivem isso no dia a dia com a gente, e geralmente essas áreas são áreas de produtos mais estabelecidos. Então, quando a gente olha para o core hoje do BV, por exemplo, veículos. Veículos é uma área que já vive o dia a dia do Open Finance. Então é por isso. Por isso o quê? Porque eu tenho... Que medo! Eu tenho a conta lá no BV. Eu nunca movimentei nada na conta. Por isso até te falei que eu tava com medo de perder minha conta. Mas eu compartilhei os dados. E eu tô recebendo um pré-aprovado de veículos direto. Chega a mensagem, não sei o que, tô pré-aprovado e tal. Então é isso. Para mim, a minha leitura é essa, porque eu compartilhei o máximo de dados que eu consegui, na verdade, porque eu tava testando muitos fluxos. Perfeito. E tô recebendo lá a abordagem lá. Então tá fazendo sentido, não foi nenhuma maluquice. Assim. Tá funcionando? Tá. Que ótimo. Não, e pior que eu tô pensando mesmo em trocar de carro, mas Aí, ó, então... Não, mas eu preciso vender o meu antes pra trocar. Boa. Mas, Gá, eu acho que tem isso, né? Então... Esses produtos que são core, que, cara, o produto já está muito bem estabelecido e ele consegue pegar uma coisa nova, assim, né? Para produtos que ainda estão em fase de construção, tal, tudo fica um pouco mais difícil, porque o produto está se construindo. Então, inicialmente, lá no BV, a gente encontrou um pouco desse panorama,
né? Então, de produtos que tinham mais interesse no tema e porque vem a importância e o que a gente pode gerar de valor para aquilo, e produtos que estão em outro estágio. E tá tudo bem. Eu acho que esse é o jogo e eu falo muito pro meu time lá. Não adianta querer abraçar o mundo, sabe? É melhor você fazer uma coisa certa do que tentar fazer 10 meia boca. Então, tá tudo certo. A gente consegue ter estratégias fortes com produtos fortes, assim, e ir construindo coisas mais simples, mais aplicáveis para produtos que ainda estão na sua esteira de construção, assim, digamos assim. Então, hoje, assim, é o panorama do dia a dia e isso faz com que você tenha que saber o nível que você pode entrar em cada lugar, né, Gá? Porque como tem diferentes níveis de maturidade do tema em cada área, puta, é isso, é a régua que você falou. Eu sei que alguns lugares eu consigo começar dos 50 e tá ok. Tem lugares que eu tenho que começar do 0 todo dia e tá tudo bem também. Legal.